Fala, parceiro e parceira de leitura! Vamos entrar no quarto de despejo a partir de um trecho do livro. Prontos? Vamos lá! Às 8h30 da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, a impressão é que sou um objeto fora do uso, digno de estar em um quarto de despejo. Então, o início aqui, a gente consegue já ver o título da obra, do livro, que é Quarto de Despejo, e algumas características muito importantes. Como aqui a gente já sabe que o assunto vai girar em torno da favela, que a gente vai ter um relato em primeira pessoa, e que vai trabalhar com uma linguagem que não é uma linguagem apenas da prosa, ela brinca também um pouco com figuras, como a metáfora, vai ser uma linguagem também um tanto lírica, por exemplo, na comparação entre os espaços que a gente está vendo da cidade e da favela. Então, aqui os primeiros pontos que a gente pode ter em relação ao início é uma linguagem lírica e marca da oralidade, porque aqui a gente observa também as almofadas de cetim e já tapei os tapetes de veludo. A gente está falando de coisas que vão fora da norma da ortografia, mas que ao mesmo tempo se adequam a esse gênero que a gente está trabalhando, que é o diário, e que tem muito a ver com esse meio, com aquilo que Carolina Maria de Jesus, que a gente vai ver, essa escritora nos propõe. Então, a gente tem que prestar atenção na lírica, na oralidade e pensar além da gramática, além dos tais errinhos que a gente encontra. Quem foi Carolina Maria de Jesus? Ela nasceu em Minas Gerais e vai falecer em São Paulo. É uma catadora de lixo, mãe de 3 filhos e que cresceu, que vai contar pra gente nesse livro a história da favela de Canindé, que é uma das primeiras favelas de São Paulo, que já não existe mais, que foi substituída ali pela Marginal, foi destruída. E o mais interessante aqui de Carolina Maria de Jesus é que é uma mulher negra favelada que está nos contando uma história que é a voz dela. Então isso é uma coisa muito nova, muito inovadora na literatura brasileira, a gente não está acostumado a ouvir essa voz. A maioria dos nossos narradores são brancos, de classe alta. Nunca uma mulher negra favelada teve tanta potência quanto Carolina Maria de Jesus. Isso a gente percebe a partir da publicação desse livro, que é o Quarto Despejo, que é, na verdade, então, tem o subtítulo que é Diário de uma Favelada. Então, a gente já sabe o que vai encontrar com a ideia do gênero. Tudo isso vai partir de um cara que é o Audálio Dantas, que é um jornalista comunista, que descobriu Carolina Maria de Jesus, e o que também não era muito difícil, porque ela sempre teve claro que ela era escritora e mostrava seus textos. Ele vai descobrir os cadernos dela e vai se encantar e vai selecionar algumas partes, vai discutir com ela e vão formar um livro. Os cadernos, então, são diários, são 20 cadernos que vão ser trabalhados e transformados nesse livro, que representa também 5 anos, a partir de 1955, da vida de Carolina Maria de Jesus. O livro vai ser publicado em 1960 e logo vai virar um grande best-seller, com mais de 100 mil exemplares vendidos e traduzido em 13 línguas. Então, é best-seller não só no Brasil. O que é muito interessante pensar que um livro nacional consegue tanto espaço ali na década de 60. O que gera também, claro, um certo incômodo. O que a gente pode falar da crítica? Afinal, isso é literatura? É uma catadora de lixo escrevendo errado, muita gente diz. Eu trago um lembrete dizendo que a literatura é um modo de ler e escrever o mundo, de transformá-lo em outra linguagem, o que Carolina Maria de Jesus faz muito bem. Ela tinha a intenção de ser publicada e justamente ela trabalhava com essa linguagem da literatura para transmitir mensagens. Então, essa dúvida aqui eu não tenho e a gente pode se questionar em casa. Sempre é bom se questionar, claro. Aqui um pequeno exemplo de um trecho. A gente vê: 3 de novembro, catei uns ferros. Deixei um pouco no depósito e outro pouco eu trouxe. Quando passei na banca de jornais, li este slogan dos estudantes: Juscelino esfola, Adhemar rouba, Jânio mata.
a Câmara apoia e o povo paga. Então, aqui a gente vê elementos bem legais do diário, por exemplo, a marca do dia, quando aconteceu, quais são as ações que ela está fazendo, e o que, que ela presta atenção, que na verdade é um documento do mundo que ela está vendo. Então, a gente está percebendo uma ligação com a realidade que nos dá uma ideia de autêntico. E também, além do autêntico, a gente consegue imaginar o contexto e entender um pouquinho da época. Aqui a gente está vendo uma questão política que está sendo manifestada. Ou seja, Carolina era muito antenada e isso ela quer trazer para dentro da obra dela, esse tipo de discussão. A gente está falando de um diário que teoricamente seria íntimo, mas a gente pode questionar isso, porque ela sempre teve a intenção de publicar os textos dela. Autêntico, porque a gente está falando justamente de uma experiência que pode ser real, né? E de registros que são registros do dia a dia, que ali vai ter muito a ver com a questão das pessoas que ela vai encontrar. E também o que aparece muito é, por exemplo, os valores, o quanto ela está gastando cada dia, quanto está pagando para o pão, para o leite, para cada coisa, ela anota junto nesse diário. Isso também se apresenta a partir das marcas de hora e data, como a gente viu antes. Então, ela está marcando exatamente como se faz no diário, o que está fazendo em um momento, junto com reflexões que marcam a parte pessoal, né? São as reflexões pessoais que ela faz sobre a sua própria condição, como ela se acha, como ela percebe o mundo, o que é muito legal e que vale a pena ver. E esse mundo dela é quase um mundo de um sobrevivente, porque toda vez que ela sai de casa, ela sai com um só objetivo, que é conseguir comida para sustentar os 3 filhos. Então é sempre uma saga para ir atrás da comida. Além desse tema da comida, que vai se mostrar também com uma noção da fome, o pior inimigo que ela vai ter é a fome, e a fome ela vai até dar uma cor, vai dizer que quando ela sente muita fome, ela vê tudo amarelo, então fome é amarela. E um grande desgosto que ela sente em relação à condição de mulher. Porque ser favelada é complicado, ser pobre é complicado, e ainda mais ser mulher é mais complicado ainda. Ela é sempre passada para trás e ela tem um contato muito ruim com as pessoas ao redor, sobretudo com as outras mulheres que sempre estão julgando ela. Então, a partir de tudo isso, até ela pensa em se suicidar, mas não faz isso em relação às crianças dela. Ela está fazendo uma denúncia. Esse livro vai funcionar como uma denúncia de uma miséria que existe e que muitas vezes é escondida ou que a gente nunca ouviu falar, não se comenta. E essa miséria é a miséria que a gente encontra na favela, que ela detesta, que é esse ambiente hostil, onde a miséria reina, então é uma miséria geral, onde a privacidade não existe, cada um está se metendo na vida um do outro, e é uma violência que é cotidiana, né? Então aqui ela fica sempre assustada, pensando no filho, pensando no que está acontecendo, quem morreu aqui, quem morreu ali, as brigas e a polícia que aparece. Ela coloca a favela como um lugar, por exemplo, onde o bom acaba virando o mal, em que as pessoas acabam se transformando, as crianças que são educadas acabam se perdendo ali. O diamante acaba quebrando e sujando, é a imagem que ela traz. E a partir disso, na favela a gente tem várias intervenções externas, como a gente comentou antes, da polícia. Aqui também a gente vai perceber que, como tu deve imaginar, a política lá em 60 não era tão boa quanto hoje, ou pode ser até um tanto pior. Aqui ela tinha um certo desânimo com a política, e ela vai citar os nomes também da época em relação ao que ela está vendo. Lembrando que nem sempre a questão é muito crítica, pode ser apenas uma repetição de um anúncio ou de promessas que ela ouve e que ela está colocando dentro do texto. A igreja vai se manifestar como uma instituição que ajuda, sobretudo quando a gente pensa nos vicentinos, que vão levar comida, que vão cuidar das pessoas. Então, às vezes, são eles que vão salvar a comida, o objetivo do dia, e a polícia que vai se manifestar como uma coisa de autoridade que traz o medo e que também vai sempre ir atrás, por exemplo, mandando notificação, avisando que ela que a Carolina tem que encontrar o filho dela na delegacia. Para terminar, então, a gente também vai fechar com uma parte do texto que nos mostra um pouco essa ideia. Quando eu cheguei do palácio, que é a cidade, os meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo. E a comida era pouca. Eu fiz pouco do macarrão com feijão. E o meu filho, João José, disse-me: "Pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo." Olha a situação. Foi a primeira vez
que vi a minha palavra falhar. Eu disse que eu tinha fé no Kubitschek. Aqui eu não estou vindo para denunciar ou para falar mal do JK, mas eu estou trazendo aqui a ideia justamente de consciência que ela tem, uma consciência social muito interessante e também de condição que ela traz, por exemplo, da miséria quando se fala da fome e de como isso influencia a vida dela ali na favela e pensando também que isso não é uma coisa só daquela época, é ainda de hoje. Então, Carolina Maria de Jesus, ela traz uma literatura que é uma literatura muito potente, uma literatura que dá um tapa na cara de quem lê, e eu sei por que eu estou recomendando um livro que vai te bater. Na verdade, é porque traz uma experiência que não é nossa e que é uma experiência muito necessária, sobretudo como cidadão. Então, Carolina é uma baita escritora, uma baita leitura que eu recomendo a todos vocês. Grande abraço, espero que tenham curtido a aula e até a próxima. Valeu!